Candidata, o seu tempo volta a contar a partir de agora mais 10 minutos. A senhora fez parte de um governo que tem sido criticado frequentemente por ter colocado na máquina administrativa muitos militantes do seu partido. Essa política prossegue? Olha, eu sempre digo uma coisa, viu, William? Eu acho que um governo é composto de políticos que tenham competência técnica. Vai prosseguir sempre. Eu vou prosseguir nesse critério, vou escolher políticos com competência técnica. Aliás, eu sempre conto uma história. Acho que os técnicos são muito importantes, mas técnicos que não têm compromisso com o desenvolvimento do seu país, que não têm compromisso com a distribuição de renda do seu país, que não têm compromisso com a inclusão social do seu país, leva o país a situações muito precárias. Eu, por atos do ofício meu, como ministra de Minas e Energia, me relacionei com vários ministros da América Latina. E uma vez estava numa reunião, era véspera de Natal, e começou aquela conversa meio social, meio de final de reunião, onde você vai passar as férias. Nós todos, eu me disse, na minha casa, onde você mora, em Porto Alegre, cada um, eram vários ministros. Um deles, que importa, disse, eu vou também passar em casa. E aí, eu estava em dúvida se ele morava numa de duas cidades daquele país. E disse uma delas. Ele falou, não. Eu disse a outra. Ele falou, não. Falei, então, onde é? Ele disse para mim, eu moro em Miami. A família dele morava em Miami, os filhos dele moravam em Miami, os netos dele moravam em Miami. Eu não acredito que alguém que não crie sua família no Brasil, que não tenha interesse na educação dos seus filhos de qualidade no Brasil, que não sinta no coração amor pelo seu país, a ponto de morar nele, de aguentar as consequências, todas as consequências da vida que um governo vai produzir lá, seja uma pessoa confiável. Então, eu sempre vou escolher políticos com competência técnica. E aí, todos os do meu partido que forem políticos com competência técnica para cargos específicos ocuparão esses cargos. E isso não vale só para o PT. Isso vale para todos que ocuparem cargos no meu governo. Qualquer o partido? Qualquer partido. Candidato, o Brasil... Aliás, sempre disseram que eu era um pouco exigente, não sei se você lembra. Sempre disseram, olha, ela é um pouco exigente no que se refere à qualificação para cargos. Ou seja, não importa a carteirinha? Olha, eu acho que a carteirinha, já expliquei, importa sim. Se a carteirinha foi isso que eu disse, o compromisso com o seu país. Política não é sempre uma coisa ruim. Política não é sempre uma coisa suja. A política pode ser responsável por transformar, como o presidente Lula fez nesses últimos 8 anos, um país que vivia na desigualdade, na estagnação e vivia também no desemprego, num país que está crescendo, que emprega 14 bilhões, quando o mundo está desempregando 30 milhões, e num país que tem de fato, hoje, um resultado social muito impressionante. Candidata, vamos mudar um pouco de assunto. O Brasil investe muito pouco em relação ao PIB e os investimentos dependem basicamente de Petrobras e setor privado. Por que o governo Lula não conseguiu investir? Eu não concordo com a afirmação. Acho que houve um esforço extraordinário do governo Lula para investimento. E isso é visível hoje nos números. Nós aumentamos bastante o investimento público. Óbvio que a Petrobras aumentou seu investimento, que a Eletrobras aumentou o investimento. Agora, os investimentos privados, por exemplo, na área de infraestrutura, foram demandados por leilões do governo. Já que a senhora está falando de números, eu gostaria de dar alguns números aqui. 40% da riqueza nacional do país vão para o governo e o governo só é responsável por 2% dos investimentos no país. Veja bem, é o tipo do dado que ele não tem precisão econômica e não tem precisão orçamentária. Porque é o seguinte, o governo, infraestrutura, nós passamos mais de 25 anos sem investir. Hoje, nós estamos fazendo as seguintes obras. Interligação da bacia do São Francisco, 6 bilhões de reais. Para levar o quê? Para levar água para 12 milhões de pessoas no semiárido nordestino. Acabamos com a história do racionamento de 8 meses que aconteceu no Brasil. Hoje, vocês não veem mais alguém dizendo que o Brasil corre risco de racionamento, porque não tem risco de racionamento. Você vê Jirau e Santo Antônio.
Vou te dar outro exemplo. A senhora está satisfeita, então, com os investimentos no Brasil? Eu não. Eu sou uma pessoa que jamais vou ficar satisfeita. Quando eu falo que o Brasil voltou a investir, eu estou dizendo o seguinte: nós estamos numa longa trajetória. Vamos precisar investir muito mais. Por exemplo, em casa própria para as pessoas, voltamos a investir. Saneamento. Saneamento, hoje eu estava dando um exemplo aqui em São Paulo, que nós botamos em saneamento aqui em São Paulo 8,6 bilhões. Candidata, parece haver um consenso, a senhora é economista, parece haver um consenso entre os economistas. Primeiro, que a nossa taxa de investimento é muito baixa em relação ao PIB. A senhora faz parte desse consenso. Há um outro consenso ainda... Chegamos a 19, né, William? É onde estamos mais ou menos. Não, nós queríamos ter chegado a 21. A 24, 25. Não, a 21. Nós íamos chegar a 21 em 2009. Mas eu quero chamar Houve a atenção da crise senhora. E nós caímos outra vez. Eu quero chamar a atenção da senhora para outro consenso. Eu quero saber se a senhora faz parte desse consenso também, já que o primeiro a senhora admite que os investimentos são mais baixos do que poderiam ser. Como é que o Brasil vai continuar crescendo? E não vamos crescer a mesma coisa que crescemos no primeiro semestre. O ministro da Fazenda estava comentando isso agora, há pouco antes à noite. Como é que nós vamos conseguir manter o mesmo ritmo sem fazer um severo ajuste fiscal? A senhora já está pensando nisso? Eu sou, hoje, contra que se faça ajuste fiscal agora no Brasil. Por causa da eleição ou porque a senhora não quer dizer ainda agora? Não. O Brasil teve de fazer ajuste fiscal porque precisou fazer. O que é ajuste fiscal? Ajuste fiscal é regime de caixa. Caracteriza-se pelo fato que na despesa você sai cortando aumento de salário mínimo, aumento de salário, você sai cortando qualquer despesa passível de corte, ou seja, aquelas que não estão vinculadas. Investimento, saneamento, nem pensar. Ela caracteriza primeiro por isso. Como é regime de caixa, tem um lado da receita que todo mundo esquece. Sabe o que você faz? Você aumenta imposto. Não tem jeito. Aumentam o imposto, além de aumentar imposto, sentam no caixa. Então, vamos supor que você seja um empresário e aí você tem um crédito tributário. Um crédito devido a você. O fisco te deve e vai ter de pagar. Sabe o que é o regime de caixa? Te devolve em 48 meses. Em vez de te devolver automaticamente, te devolve em 48 meses. O Brasil não precisa de passar por isso mais. Sabe por quê, William? Primeiro, a inflação está sob controle visivelmente. Nós estamos com 260 bilhões de dólares de reserva. E a relação dívida líquida sobre PIB está caindo inquestionavelmente, está em 41%. Nós, inclusive, tivemos de ter um aumentozinho em 2009, mas foi a única vez. Fizemos superávit todos os anos. Então, o pessoal que está defendendo ajuste fiscal está errado. O que nós temos de defender é outra coisa. O Brasil tem de crescer e tem de controlar seus gastos. Não pode sair crescendo e gastando dinheiro a roldão. Um governo que não controle direito seus gastos, que não pegue o seu dinheiro e olhe se ele está devidamente aplicado, não é o governo que eu defendo. Agora, defender ajuste fiscal, como foi praticado no Brasil, é um crime hoje. Candidata. Hoje, nós estamos na fase do investimento, do planejamento, do controle, né, e da fiscalização do gasto público, mas não estamos na fase do ajuste fiscal. Contas externas, elas estão piorando. Como é que a senhora pretende inverter esse quadro? Olha, nós estávamos falando há pouco na taxa de investimento. Eu sou a favor da taxa de investimento ser cada vez maior. Como o Brasil começou um processo de investimento virtuoso, nós estamos tendo um desequilíbrio devido a uma discrepância entre nós e o resto do mundo. Enquanto as exportações nossas não têm mercado, porque os Estados Unidos e a União Europeia, a OCDE toda, está com um problema sério de crise ainda. Nós temos mais 15 segundos. Né? Tá. Nós hoje somos mais importadores de bens de capital e bens intermediários que elevam a taxa de investimento. Eu acredito que o Brasil está convergindo para taxas de juros internacionais, porque eu acredito que nós vamos reduzir a dívida. E aí o Brasil cresce. Candidata, muito obrigada pela presença da senhora aqui com a gente no Jornal da Globo. Obrigado. Amanhã a gente volta com mais um candidato à presidência da República, José Serra, do PS.